Boa noite. Já virou hábito. Todos os dias vemos notícias sobre catástrofes naturais e a maioria delas está associada a mudanças climáticas. Nos últimos anos, pesquisas sobre climatologia demonstram um panorama preocupante relativo aos impactos causados no planeta devido ao aquecimento global. Migração de espécies e o aumento da temperatura do planeta e do nível do mar são alguns efeitos notáveis do aquecimento. Pernambuco lançou este ano o Plano Estadual de Mudanças Climáticas, que tem por objetivo reunir medidas necessárias para o enfrentamento da variabilidade climática e das suas possíveis consequências para o Estado. Para esclarecer o assunto, convidamos Francis Lacerda, coordenadora do Laboratório de Meteorologia de Pernambuco, o LAMEP. Ranieri Nóbrega, chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. E completa o nosso debate, Geber Barbosa, professor do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O público pode participar do programa mandando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo telefone 3423-6836. Vamos começar o debate de uma forma até um certo ponto didática. E a gente gostaria de ouvir do professor Ranieri, o que se configura, em que se configura a atmosfera e dentro dessa configuração, como é que se situa o efeito estufa? Bom, a atmosfera é uma camada de gases que tem por principal objetivo proteger a Terra da radiação solar que pode ser nociva para nós, para os seres vivos. Agora, ela também tem um papel importante que é na configuração do conhecido efeito estufa. De que maneira isso ocorre? O Sol emite a radiação em comprimentos de onda curta, ela passa pela atmosfera. Ao chegar à superfície da Terra, essa radiação é refletida novamente em direção ao espaço, já em comprimento de ondas longas. Mas vai encontrar um bloqueio natural na atmosfera. Esse bloqueio ocorre devido à composição de gases, conhecido por gases de efeito estufa. Devido a esse bloqueio, então, nós temos uma temperatura média do ar agradável e ideal para que ocorra vida no nosso planeta. Então, alguns desses gases, que são conhecidos por gases de efeito estufa, têm esse papel de bloquear a radiação da Terra, a radiação que é refletida pela Terra, a radiação de ondas longas, que são gases de efeito estufa conhecidos por dióxido de carbono, o vapor de água, são exemplos, o metano, são exemplos desses gases que estão na atmosfera e têm esse papel de bloquear a radiação, causando o conhecido efeito estufa. Professor Geber, em que momento se percebeu que a ação do homem estava interferindo no efeito estufa? Porque a questão é o seguinte, o efeito estufa, ele também não é o vilão da história não, né? Porque o efeito estufa, ele é normal, não é? Senão a gente não teria essa temperatura de 15 graus em média. Porque esses gases, ele mantém essa temperatura. O questionamento é, quando eu modifico, cresço demais esses gases na atmosfera, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que vai prender mais calor, a radiação visível, não é? Ou a radiação solar, do espectro solar passa, não é? E barra. Agora, o efeito estufa é normal? Sim. Se não tivesse esses gases, a temperatura do nosso planeta hoje, se não tivesse essa proteção, seria menos 15 graus. Então, praticamente, nem vida existiria. Não? Então, agora, de que maneira a gente pode perceber isso? É quando começa a temperatura a aumentar, não é? E começa determinadas vegetações desaparecerem, não é? Começa a ter tornados que não existia tantos, não é assim? Essa temperatura começa a mandar mais da capacidade da atmosfera de reter mais água e chover muito mais forte em determinadas localidades.
Então a gente começa a perceber daí. Né? Isso é típico da industrialização, desse processo de modernização do mundo. Isso se dá a partir de que momento? É possível se ter essa ideia? Assim, nas pesquisas que nós fizemos, nós observamos que há uns indicativos de que isso começa a ocorrer de 150 anos para cá. Seria mais ou menos isso? As coisas começaram a partir da Revolução Industrial, né? Com o lançamento, em 1915, né? Com o lançamento de grande quantidade de gás carbônico das indústrias. E aí as grandes cidades, os grandes centros, isso tudo contribuiu. Né? Os desmatamentos contribuiu com esse aumento de gases na atmosfera. Bom, vamos então para a doutora Francis. Hoje, dois conceitos são muito comuns, um de mudanças climáticas e o outro de aquecimento global. É a mesma coisa? Qual é a diferença? Como é que a gente pode esclarecer esses conceitos? Ok, boa noite. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer enorme rever dois colegas, principalmente o Geber, que foi o meu coordenador no Laboratório de Meteorologia no passado, a gente estava relembrando aqui. Então é uma oportunidade única, inclusive ressaltando as palavras dele, da gente esclarecer a população, um assunto que é tão polêmico e que impacta tanto a vida das pessoas. E é interessante essa sua pergunta mostrar, porque as pessoas fazem uma confusão, né? Do efeito estufa, aquecimento global, variabilidade climática, mudança climática. Na realidade, a mudança climática é uma consequência do aquecimento global. E a variabilidade climática, é um processo natural da variação, como a palavra fala, do clima. Né? E mudança climática é uma alteração dessa variabilidade, ou seja, é um exagero, é uma mudança do padrão. Então, é mais ou menos isso. Na realidade, variabilidade climática é um processo natural e mudança climática seria a extrapolação dessa variabilidade, vamos dizer assim. Nós temos alguns fatores que aceleram o aquecimento global e a gente percebe que quase sempre o homem está com a sua mão lá por trás, né, dessas causas. A gente gostaria de fazer uma abordagem sobre alguns dos pontos, como, por exemplo, os combustíveis fósseis. Até que ponto isso tem um impacto no aquecimento global? Parece-me que não chega a ser a causa mais forte para ocasionar esse aquecimento. Eu estou correto, doutora Francis? Não, eu percebo assim, que na sua fala tem uma dúvida. Na realidade, o aquecimento global, como foi bem esclarecido, tanto pelo Dr. Ranieri como do Dr. Geber, que explicou bem o efeito estufa, ele é causado pelo excesso desses gases. Então, existe uma quantidade razoável desses gases na atmosfera da Terra, que permite, como o Geber falou, essa temperatura ideal. Porque se a gente vasculhar bem aí no nosso sistema planetário, não é, Geber? Só a gente tem essas condições ideais para a vida, né? Que se sabe, que a ciência investiga. Então, na realidade, o excesso desses gases é que tem causado o aumento da temperatura planetária. Não é? E isso hoje já se sabe, o último relatório do IPCC, o quarto relatório do IPCC, que foi divulgado em 2007, já coloca todas as provas, não é, de que o aquecimento global é sim causado pelo excesso da queima de combustíveis fósseis, causado pela ação humana. Então, hoje não se discute mais no mundo se esse aquecimento global hoje, não é, se ele é feito natural ou antrópico. Na realidade, já não se discute mais isso é um processo superado. Esse aquecimento global que nós estamos vivenciando agora é de origem antrópica, ou seja, causada pelo homem, causada pela queima de combustíveis fósseis, como gás, petróleo, né? Principalmente o gás e o petróleo. E também o metano e o óxido nitroso. É o que isso representa, a queima do combustível fóssil dentro desse processo? Bom, é importante também dizer que o sistema climático, a própria Terra, o próprio planeta Terra, ele está sempre em busca do seu equilíbrio. Então, nós temos, ao longo do passado, mudanças climáticas de causas naturais. Há 40 mil anos atrás, por exemplo, foi possível observar migrações do sul do país para regiões mais ao nordeste do Brasil,
por conta de um frio muito intenso. Então, nós temos mudanças climáticas de causas naturais. O questionamento é os gases naturais, os gases emitidos pelo homem hoje em dia, como pode estar influenciando um possível aquecimento global, uma mudança climática global atual. O sistema planetário ele possui um equilíbrio em termos de produção de carbono, o ciclo do carbono. E dentro desse equilíbrio nós temos a emissão e a absorção do solo, dos vegetais, do oceano, que é o principal armazenador de carbono. Mas aí entra um emissor, que é o homem, através de queimas de gases, queimas de combustíveis fósseis, por exemplo. Ele só vai ter o papel de emitir. Ele não consegue absorver, reter o carbono, armazenar o carbono. E aí onde entra o papel do homem nesse processo de aquecimento global da atualidade. Nós já tivemos processos consideráveis de mudanças climáticas no passado. Agora, esse tem uma característica inédita, que é o aumento da temperatura muito rápido nesses últimos anos, depois, como o professor Geber disse e Francis, depois da Revolução Industrial. Então, nós temos um processo de crescimento muito rápido dessa temperatura. Tem um outro fator também que é muito colocado pelos pesquisadores, que é o do desmatamento. Eu gostaria que o senhor, professor Geber, falasse sobre esse ponto. Quando se questiona o desmatamento, eu penso na Caatinga. Aí, como a gente anda lá para o sertão, aí você vê pessoas, caminhões, carregados de madeiras da Caatinga. E eu não estou questionando aqui que a Caatinga está sendo queimada, não é? Ela está sendo arrasada, devastada. Essa é a palavra certa que a Francis colocou. É claro que quando se olha o Brasil como um todo, a gente começa a olhar para a Amazônia. E a Amazônia, realmente, o efeito dela é muito grande, Aí é devastador mesmo. E a contribuição em termos de carbono também é muito grande para a atmosfera. E é tanto que, quando olha em termos dos países todinho, o Brasil se insere justamente devido à Amazônia, não é devido aos outros atributos, não. É devido praticamente à devastação da Amazônia. Mas eu não quero questionar a Amazônia, eu quero questionar aqui junto da gente, é a Caatinga. Eu acho que a Caatinga contribui, com o clima, e devastando isso vai contribuir com a maior temperatura. E isso é preocupante. Então vamos agora abordar um pouco a questão das consequências desse aquecimento global. E a gente começaria exatamente pela parte dos oceanos. Quer dizer, sendo o Brasil um país litorâneo e nós aqui em Pernambuco temos um nível bem baixo, se você compara com o mar. Então, há sempre aquele rumor de que o mar está avançando e que as pessoas estão sempre na iminência de acontecer uma catástrofe. Até que ponto essa preocupação ela merece realmente ser vista com maiores cuidados, doutora Francis? Olha, eu tenho uns números que são alarmantes, Eu estava fazendo uma pesquisa para a gente debater esse tema aqui, e você sabe, 30 milhões de pessoas na Ásia, o ano passado, elas tiveram que sair de penínsulas. Então, isso porque essas áreas estão sendo cobertas pelo oceano. Então, isso é uma ameaça palpável, isso é real, isso não vai acontecer daqui a 100 anos. E essa ameaça, hoje ameaça o planeta, o aumento do nível do mar. Primeiro porque nós temos o derretimento das calotas, E esse derretimento está acelerado em 50 vezes mais rápido do que a gente tinha no passado. E também tem o degelo das áreas continentais. Isso tudo provoca, além do avanço e do aumento do nível do mar, a acidificação dos oceanos, que é uma coisa já bastante mais grave do que só simplesmente o aumento do nível do mar e a inundação dessas áreas mais baixas, que isso é um fato, não se questiona. A gente agora só precisa saber em quanto tempo nós teremos essas áreas inundadas, porque
essas populações já estão, esses refugiados, que são chamados os refugiados ambientais, já estão migrando para outras áreas do planeta. Isso já é um problema, não é, social de regiões no planeta. Por exemplo, né, o Oceano Índico, ele tem essas áreas, no Oceano Pacífico também, essas áreas que estão sendo inundadas como consequência do aquecimento global. Professor Ranieri, quando a doutora fala em 100 anos, significa que nossos netos já poderão ser impactados com esse avanço do mar? Sim, sem dúvida, nossos netos poderão ser impactados. E ainda se tratando de avanço do mar, nós temos outros problemas que não é só o aumento do nível do mar. A água, por ser um fluido, ela sofre processo de expansão. E em temperaturas mais quentes, essa água também irá expandir. Então, além do aumento pelo derretimento das calotas, nós podemos ter um aumento, como qualquer fluido, em um processo de aquecimento. Os oceanos mais quentes podem aumentar ainda mais esse nível do oceano. Mas há outro fator interessante, que é a redução da área da praia também. Nós não podemos deixar de falar nisso. Por exemplo, a construção de barragens, elas impedem a chegada dos sedimentos naturais vindos dos oceanos na praia. Então, a área de terra das praias tende a diminuir também pela construção do homem, além de um efeito mais grave como as mudanças climáticas globais. Toda a biodiversidade também acaba sendo impactada, professor Geber. Sim. Aí eu questiono, em cima do que foi colocado pela Francis e pelo professor Ranieri, eu questiono também assim, e eu tenho notado isso aí em Recife. Recife foi montado em cima de mangue, não é? Mangue captura muito carbono. Exatamente. Não é? E, logicamente, quando eu estou destruindo isso, eu estou destruindo essa fonte de capturar o carbono dentro da própria cidade. E ainda estou assim, ainda estou favorecendo que esse carbono que estava lá armazenado, que são milhões e milhões, não é? Volte de novo para a atmosfera. Né? Então, isso, e o mangue, que a gente sabe, não é? Tem toda a biodiversidade ali. E você, além de estar matando, não é? Você tira aqui, eu passo toda vez ali atrás do parque de exposição, não é? Ali é mangue. E estão construindo ali direto, como se aquilo não existisse. Quando eu falo não existisse, é um mangue, não é? Tu constrói ali direto, vai estreitando o rio poluído e a biodiversidade em extinção. A cidade está se preocupando com o desenvolvimento, com o progresso, e está esquecendo essa questão vital, que é exatamente a conservação dos seus mananciais, a preservação da natureza. Exatamente isso. Doutora Francis. Tem um dado relevante, só para complementar a fala do professor Geber, é o seguinte, ele colocou muito bem aí, essas áreas que hoje no mundo se fala muito no blue carbon, que é o carbono azul, é o poder que os oceanos têm, os oceanos saudáveis, a que ele se refere, né, com toda essa diversidade aí de mangues, né, e de vegetação, tem um potencial 50 vezes maior de sequestrar carbono do que as florestas tropicais. Então, isso que ele falou agora, não é? Assim, chega até ser um crime a gente suprimir, não é? Essas áreas que, como ele bem falou, além de sequestrar carbono, nós estamos colocando esse carbono a mais na atmosfera, quando deveríamos estar aí sequestrando carbono da atmosfera para diminuir o aquecimento global e seus efeitos das mudanças climáticas. Nós temos ainda uma série de consequências do aquecimento global, mas a gente deve dar prosseguimento no próximo bloco, que agora a gente precisa fazer o intervalo. Lembrando que você pode participar do programa através do e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo telefone 34236836. A gente volta dentro de um instante. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. O tema de hoje é mudanças climáticas. Nossos convidados são Francis Lacerda, coordenadora do LAMEP, Ranieri Nóbrega, chefe do Departamento de Ciências Geográficas da UFPE, e Geber Barbosa, professor do curso de Agronomia da UFRPE. Nós temos aqui uma pergunta do Alex do Ibura. Ele diz: assisti um documentário que dizia que o aquecimento global é uma farsa, que estudiosos e empresários ganham muito com isso. O que os convidados acham? Alguém gostaria de falar?
fazer um comentário sobre a doutora Frances? Acho que todos nós, acho que gostaríamos de colocar a doutora nossa Frances, opinião, pois não. né? Mas é interessante, hoje quando nós temos a oportunidade de falar sobre o tema, sempre tem os céticos, né? Que são aqueles que não acreditam, obviamente. E fazendo um levantamento dessas informações do número de céticos no mundo, até os americanos, que são aqueles que não têm interesse em divulgar, porque os Estados Unidos não assinaram nenhum compromisso de redução de suas emissões, e basta a gente raciocinar um pouco para perceber que essa história é multiplicada por -1, ou seja, ela é o contrário do que falam, né? Existe aí a história do petróleo no mundo, e a gente precisa limpar a nossa matriz energética, e na realidade os interesses aí vêm exatamente disso. Por exemplo, né? Todas essas conferências internacionais, né, elas não têm chegado a um denominador comum. Por quê? Porque o crescimento da nossa economia passa, não é, pela energia. A gente precisa de energia para produzir, não é? Só que a gente precisa mudar essa forma de produzir com energia mais limpa. Então, na realidade, esse estímulo para um descrédito, inclusive do IPCC, com algumas informações que saíram desacreditando os 2.500 cientistas do painel, não é? Vem em cima disso, vem desacreditar para que a gente continue com essa matriz suja queimando combustível fóssil, porque o jeito de crescer dessa forma é mais fácil. Inundações, terremotos, tsunamis, essas catástrofes todas que estão acontecendo, e quase sempre a população diz, olha, problema da mudança climática, né? O resultado do efeito estufa sendo comprometido, né? Professor Ranieri, qual a relação de fato que existe entre esses problemas, essas intempéries e o aquecimento global? Nós podemos pensar que tempestades, furacões, elas sempre ocorrem naturalmente, mas podemos pensar em uma relação em que estão ocorrendo mais eventos desse tipo de fenômeno. E, normalmente, esses eventos ocorrem por uma disponibilidade de energia maior. Essa energia viria de um aumento da temperatura. Então, se estamos tendo aumento de temperatura, deveremos ter eventos extremos mais frequentemente. E isso volta até à pergunta do telespectador anteriormente sobre os estudos serem uma farsa, documentários que mostram que os estudos podem ser uma farsa. Na verdade, nós temos opiniões divergentes. E isso é ótimo, porque a ciência vive disso. Agora, que são opiniões divergentes em uma escala desproporcional. Nós temos mais pesquisadores que têm encontrado evidências de fato de um aquecimento global que poderia gerar eventos extremos mais frequentemente e uma parcela menor. Mas também precisamos observar essa parcela menor, que pode indicar que nós temos mudanças ou não do clima. A grande questão é, quem está causando essa mudança climática atual? O que os céticos dizem é que não é um processo do homem, é um processo natural. Já a outra parcela dos cientistas afirmam que já há indícios que é um processo de emissão de gases antrópicos do homem. E tudo indica que leva a crer mesmo que temos a emissão de gases antrópicos do homem que está fazendo esse aumento de temperatura, causando um aquecimento global que pode propiciar esses eventos extremos. É uma questão política? Você veja que provavelmente nós devemos ter uma questão política. Só para exemplificar, as mudanças climáticas, elas não são de todo ruim para o globo todo. Nós vamos ter, digamos que ela é injusta, porque os mais pobres vão sofrer mais. Mas, por exemplo, o derretimento das calotas polares da Groenlândia já está gerando brigas políticas, onde Estados Unidos e Rússia estão querendo tomar posse de algumas áreas porque vão ter uma inúmera quantidade de petróleo depois que aquele gelo for derretido. Então, o Canadá, um país que é completamente, 70% do Canadá tomado por gelo, vai ter uma produção agrícola enorme. Então, as mudanças climáticas não são de todo ruim para todas as regiões do globo. Então, devemos ter, sem dúvida nenhuma, questões políticas intrínsecas, sim, no processo. Professor Geber, provavelmente o senhor conhece um estudo da Fundação Oswaldo Cruz e do CEDEPLAR, né, que é da
um centro de desenvolvimento e planejamento regional da Universidade Federal de Minas Gerais, que diz que é possível que o Ceará venha a perder aproximadamente 80% de suas terras agricultáveis, o Piauí 70% e Pernambuco 65% daqui a alguns anos, com o problema do aquecimento global. Olha só, tudo é um estudo, né? E é pesquisa, e as pesquisas têm que avançar, não é? Mas olha só, o questionamento é o seguinte: aumenta a temperatura, plantas vão ter que se adaptar, né? Senão ela vai desaparecer. Isso não é natural? É claro, não é? Aumentou a planta. Agora tem um outro fator aí. Se aumenta a temperatura da atmosfera, aumenta a capacidade da atmosfera de reter água, né? Não quer dizer que no Ceará não vai ter chuvas fortes. O problema é que essas chuvas elas vêm fortes em pouco tempo. Isso erode qualquer solo. E se erodir qualquer solo, pronto, a vegetação também desaparece. E é por isso que o estudo aponta para isso, né? Mas se isso evoluir, vai ser a grande catástrofe da humanidade. Se você não tem a terra agricultável, você não tem o alimento. E a população ela vai sucumbir. E o solo do Nordeste ele é muito raso. E na hora que chove muito forte, em pouco tempo, ele erode total. Bem, diante de uma situação tão terrível, né? Acho que a gente acabou colocando até um certo medo para o telespectador. A gente tem que trabalhar algumas soluções, né? Alguém tem que trabalhar nesse país. E aí a gente tem as informações de que o Plano Estadual de Mudanças Climáticas aqui em Pernambuco já estaria apontando para algumas soluções, né? Ou se precaver, pelo menos, né? De causas mais graves decorrentes das mudanças climáticas. A doutora Francis, eu gostaria que a senhora falasse para a gente o que vem a ser exatamente esse plano que Pernambuco está elaborando. Pois é, Pernambuco saiu na frente, né, de certa forma, porque foi o primeiro a ter a sua lei de mudanças climáticas para enfrentar a questão. Então, o governador Eduardo Campos, o ano passado, assinou, né, criou a lei de mudanças climáticas para o Estado, e eu acho que ele deu o exemplo, como o presidente Lula fez na conferência, na 15ª conferência na Dinamarca. Foi aplaudido de pé, eu estava lá e vi o nosso presidente ser aplaudido de pé, e colocou as metas para o Brasil. O Brasil se comprometeu sem nenhuma pressão, né? Então, de reduzir 20% as suas emissões. E o governador Eduardo Campos também fez o papel que Pernambuco deu o exemplo para o Nordeste, juntamente com a Bahia. É bom que esclareça que a Bahia também tem sua lei hoje, mas Pernambuco está na frente porque criou, como você bem falou, e promulgou o seu Plano Estadual de Mudanças Climáticas, que é extremamente abrangente, é um plano complexo, inclusive dá um outro programa, onde a gente pode chamar o secretário do Meio Ambiente, doutor Elvio Polito e doutor Sérgio Xavier, que estão à frente desse plano, porque ele é bastante complexo, né? E ele tem uma abrangência grande, não é, para o enfrentamento dessas questões das mudanças climáticas no Estado. Então, assim, tem muitos detalhes, não é, que desde o avanço do mar, a questão da desertificação, como o Gerber botou aqui, que é um ponto extremamente sério, que precisa ser discutido, não é? E a questão urbana também, porque Recife é uma das cidades mais ameaçadas pela mudança climática, não é? No ranking das cidades mais ameaçadas, Recife consta lá. Isso na 15ª conferência foi divulgado, né? E isso ninguém refuta. Então, existem vários problemas que Pernambuco, não é, teria como reflexos dessa mudança do clima. Tanto que quando a gente observa os anos mais secos, por exemplo, do Nordeste do Brasil, Pernambuco é um dos estados que mais sofre os impactos da seca, que é um processo natural, né? Obviamente, a gente ainda não sabe conviver com essa variabilidade climática. Então, eu acho que falar do plano é bastante salutar, não é? Eu acho que isso coloca
Pernambuco numa posição de vanguarda, porque ele se acredita, não é, no cenário internacional para receber recursos internacionais, porque é bom que se diga, né, que quem contribuiu para esse cenário caótico que hoje nós estávamos falando aqui foram os países ricos. Nós começamos a crescer agora, ainda começou a crescer agora, a China. Então, eu acho que há de se discutir esse papel, não é? E acho que a gente merece receber esses créditos, os famosos créditos de carbono, né? Por aquilo que esses países já exploraram tanto e agora nós merecemos ter esse crédito, receber esse crédito. E Pernambuco, acho que com a política e com o plano, se acredita e sai na frente. E eu acho que, nesse contexto, ele está preparado para receber ou sair na frente nas oportunidades. Eu gostaria de destrinchar